esse ano, pelo menos, está tendo esse projeto. A gente quer aproximar o São Cristóvão do bairro para tentar resgatar a identidade do clube. No meio de tantos clubes que ganharam fama, títulos e manchetes, tem um que por muito tempo quase foi esquecido. Mas não qualquer clube, um dos mais autênticos e tradicionais do Rio de Janeiro, com história, identidade e uma cicatriz gigantesca. Nesse vídeo a gente entra em um lugar que o tempo tentou apagar, mas que ainda respira futebol de verdade. Hoje você vai conhecer detalhe por detalhe do São Cristóvão Futebol e Regatas. Seguinte, estamos aqui, estádio raiz, história raiz, simplesmente nos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, para contar a história do clube e dos jogadores que passaram aqui com ele. Baita pessoa, Paulo. Muito prazer ter você no meu canal. Prazer é todo meu. Primeiro apresentando o Paulo, tá? O cara é historiador da bola. E se você gosta de informação, é que esse cara aqui. Segue ele lá. Pra você, o que representa o São Cristóvão? O São Cristóvão representa muita coisa. Aqui o São Cristóvão, ele não é o berço apenas do Ronaldo. Ele é o berço de grandes jogadores que passaram por aqui. Pra quem é vascaíno, o Elton do Vasco treinou aqui. Você tem o famoso Leônidas da Silva, que também passou aqui pela adolescência ainda. Você tem uma série de jogadores, o lendário Cantuária, que a gente vai falar também. São jogadores que desfilaram seu futebol no futebol, não apenas no Brasil, mas como no mundo. Porque muita gente não tem conhecimento, mas 5 jogadores de São Cristóvão vestiram a camisa da seleção em Copas do Mundo. E são histórias que a gente está resgatando. Eu e o Matheus da comunicação, a gente está fazendo um belíssimo trabalho aqui de resgate histórico. Estamos com ele, Matheus, faz parte da comunicação aqui do São Cristóvão e tá fazendo um ótimo trabalho, tá? Apareceu vários vídeos pra mim e falei, Tô tentando. Muito fera, vamos lá conhecer. Como tá o São Cristóvão hoje em questão de profissional, categorias de base, tá em crescimento, como que tá? Então, esse ano a gente está com um processo forte. Foi o projeto que foi ano passado, que eu assumi a comunicação do clube esse ano. Ano passado eu estava como estagiário do estagiário, então eu peguei aquela informaçãozinha de como funcionava. Esse ano me passaram um projeto de base, eu estou pegando do sub-11 ao sub-20 do clube. Então é um projeto que não é só futebol, né? A gente vê de tudo, tem história de vida de alguns atletas, problemas familiares, dificuldade de locomoção, moradia em comunidade, que a gente sabe que é muito puxado. Então quando a gente pega esses atletas, não é só um trabalho com a base, a gente acaba fazendo um trabalho social também com eles. Tem clube que não joga só por 3 pontos, joga pra sobreviver, pra manter viva uma história que o tempo insiste em apagar. Esses clubes mais tradicionais que já formaram craques e que já lotaram arquibancadas, hoje lutam contra o abandono, a falta de apoio e a grana curta. Porém, dá pra ver no olhar de quem trabalha aqui que a esperança é a última que morre, que a vontade de vencer é muito grande e trazer o clube de volta à elite do futebol carioca é maior ainda. Porque quem vive o futebol raiz de verdade, estrutura nunca foi o que define a grandeza de um clube. O que define é resistir. E isso esses clubes sabem fazer como poucos. Seguinte, agora vamos pra uma sala de troféu, a gente vai contar sobre a história do clube. Tem diversos títulos desde a época do Clube de Regatas, que você tá falando. Presidente, tem tudo ali sobre o São Cristóvão. Vocês estão resgatando algumas coisas ainda. Sim. Então a gente vai lá conhecer mais ou menos como que é a história do São Cristóvão e eu quero saber outras histórias também. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai entrar num lugar, tipo assim, muita áurea, muita história. É um lugar sagrado para quem é do clube. A gente tá arrumando ainda, a gente vai estar fazendo um trabalho de catalogação, que a gente tá resgatando a história. Tá meio bagunçado, mas História não falta. História não falta. Tem muita coisa, inclusive vocês vão conhecer quem foi o João Cantuária e o grande título do clube, que foi o Carioca de 26, que a taça tá aí dentro. Moleque, vocês vão ver mais ou menos essas histórias junto com a gente. Então bora lá. Opa, pausa no meio do vídeo pra pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal. Você sabia que a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritos e não deixam o like? Então faz aí agora, mano. Então, galera, aqui vou apresentar pra vocês dois talvez, os monumentos mais importantes que o clube tem. Primeiro, a foto do grande jogador, na minha opinião, o maior jogador do São Cristóvão, João Cantuária. Ele foi um dos fundadores do futebol, ele esteve presente na ata de fundação do futebol e foi um grande meio de campo do São Cristóvão nos primeiros anos, inclusive ganhando títulos pelo clube. Cara, você falou de alguns jogadores que passaram por aqui, agora a gente vai pra polêmica. Sim. Eu quero a sua opinião e quero a opinião popular do pessoal. Quem que é o maior ídolo da história do São Cristóvão?
Popular, Ronaldo Fenômeno, né? É o cara, né? Não o cara. Agora, por história, a gente tem na minha visão, o maior seria o João Cantuária. Ele era muito elogiado pela crítica da época, era um grande jogador, cotado até pra convocações pra seleção brasileira. Só que, como muitos ídolos de São Cristóvão é marcados por tragédia, esse talvez seja a primeira grande tragédia do clube. Foi que em 1918, depois de uma convocação para a seleção carioca, ele contraiu a febre amarela. Na época, existia uma epidemia entre 17 e 18, e ele e o jogador do Flamengo voltaram doentes. Ele já jogou um jogo pelo São Cristóvão ainda, só que ele ficou muito doente e veio a falecer em 1918, e até hoje ele é celebrado como um grande jogador, porque ele morreu vestindo a camisa do São Cristóvão. Cara, um detalhe muito legal, eu falei que o São Cristóvão apareceu pra mim descendo o Reels ali, e, pô, eu achei legal o conteúdo. Cara, o quanto o São Cristóvão mudou nessa perspectiva, assim, de afastado das mídias pra hoje tá aparecendo e cada vez mais aparecendo, que você conversou comigo no off, todo dia tá vindo alguém querendo falar sobre, sim. Gravar. Como que tá sendo esse processo? Então, o trabalho de mídia aqui não começou comigo, por incrível que pareça, essa coisa do raio cai 2 vezes no mesmo lugar, às vezes acontece. O anterior a mim também era Matheus, também era da comunicação do clube, ele pegou o clube por volta de 25 mil seguidores, entregou com 60, por um período de inatividade do Instagram a gente caiu pra 58, 57, eu assumi e consegui botar de volta nos 60 mil seguidores, mas por dentro das estruturas que o clube nos apresenta hoje, graças ao presidente João Machado, toda a diretoria, a gente tem um bom elenco para trabalho, bons profissionais, mas tem aquela coisa do investimento, a gente não tem patrocinador, a gente não tem colaboradores, a gente não tem aquela ajuda por fora, então fica aquela coisa meio racionada e a gente trabalha com o que tem, a gente tenta ao máximo botar o nosso trabalho lá em cima, jogar o nome do São Cristóvão lá em cima. Uma história muito interessante, em que poucas pessoas conhecem, é que o Estádio Nacional de Santiago, no Chile, foi inaugurado por esse time. O Colo-Colo convidou o São Cristóvão para jogar um jogo, o jogo foi 6-3 pro Colo-Colo, mas tá na história que, inclusive, retuitado pelo próprio Colo-Colo, eu achei na página deles, essa importante história da história do futebol, não só do Colo-Colo, mas como do futebol nacional. Quando você pisa aqui, isso aqui não é um estádio, isso aqui é um monumento, isso aqui é um lugar lendário, porque grandes jogadores, inclusive, né, o maior deles, Ronaldo, desfilaram nesse campo. Esse campo que foi inaugurado em 1916, foi fechado nos anos 40 depois de uma briga generalizada com o Flamengo, né, que obrigou o São Cristóvão a fechar para fazer uma reforma, tanto que o outro lado não existe mais. A gente tinha uma arquibancada cara disso. Eu tenho fotos, que essa arquibancada de madeira ainda. Caramba! É espetacular e é um dos estádios mais charmosos, é o estádio mais antigo em atividade, é muito bom lembrar isso, porque o estádio mais antigo hoje no Rio é as Laranjeiras, só que a Laranjeira não é mais usada, o São Cristóvão usa, o time profissional joga aqui. Sim. Tanto que a terceira divisão vai começar daqui a uns 3 meses e eles vão jogar aqui, então que o campo está sendo preparado para isso. Tá um tapete. Tá um tapete. Então, tipo assim, hoje o estádio em atividade mais antigo é o Ronaldo Nazário. E aqui, a maior honraria do clube, para quem não sabe, o São Cristóvão é bicampeão carioca e essa aqui é a taça de campeão carioca de 1926. Licença, tá, gente? Torcedores aí, rapaziada. Mano, olha isso. Campeão carioca de 26. Cara, isso aqui é muito pesado. Isso aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas é mármore. Mármore, tem na pia da sua casa aí. Exato. Cara, é pesado mesmo, mano. Aí tem a inscrição aqui, ó. São Cristóvão AC, campeão 1926. Os caras levantam, tipo... Cara, acho que na época não tinha esse costume de ficar... Muito legal, muito legal. A volta olímpica aqui é impossível. A gente quer aproximar o São Cristóvão do bairro para tentar resgatar a identidade do clube, com um processo de restauração da sala de troféus. A gente encontrou diversos troféus, tem troféu de cabo de guerra, de peteca, de corrida São Silvestre, waterpolo, tem vôlei, tem basquete, tem tudo que você imaginar tem ali naquela sala. E tiveram troféus que estavam esquecidos lá dentro. Aquele tempo desgasta, poeira, então a gente tem buscado patrocinadores, colaboradores para ajudar a gente nesse trabalho, juntamente do professor Paulo, que é historiador. Existe o Campeonato Carioca de 37, que a gente foi reconhecido como campeão também, mas foi o seguinte, na época eles tinham 2 ligas, né? Uma liga comandada por uns times e o São Cristóvão numa outra liga, porque teve uma briga na época. Só que no meio dessa segunda liga, que o São Cristóvão estava liderando, eles resolveram fundir as outras 2 ligas e virar um Campeonato Carioca só. Então eles acabaram com o campeonato. Só que o Cristóvão já estava com um número de vitórias excessivas e ia ser campeão de qualquer jeito. Aí eu deixei minha homenagem aqui ao antigo historiador, o Raimundo Quadros. Ele tem um livro escrito sobre as glórias do São Cristóvão e fez um belíssimo trabalho de levantamento sobre esse campeonato, com toda a documentação da época. Cara, mano, é muito difícil. Isso, é muito difícil. Ele fez isso, ele procurou jornal por jornal, ele participou de tudo, ele fez tudo, todo o levantamento, levou pra FERJ e a FERJ reconheceu o São Cristóvão como campeão carioca também em 37. O São Cristóvão pode ter perdido a grana e os holofotes, mas nunca perdeu a essência do futebol raiz. Porque enquanto existir amor pelo futebol, vai existir alguém lutando pra manter
manter esse escudo de pé. Aqui eu costumo dizer que a família São Cristóvão, porque todo mundo que trabalha aqui é fortemente envolvido com o clube. Eu cheguei ano passado com, tipo assim, perspectiva zero de vida, tava desesperado por um trabalho, tava passando por momentos difíceis, depressão, então foi uma coisa bem pesada e o São Cristóvão pra mim foi uma sobrevida. Caramba. Então o São Cristóvão pra mim significa muita coisa hoje, que é o clube que me abriu as portas e hoje eu posso falar que o São Cristóvão tá no meu coração. Eu torço muito mais pro São Cristóvão do que pro meu próprio time, entendeu? Tenho uma tia que faleceu há pouco tempo, a tia Ivone, e ela sempre me apoiou, sempre falou que um dia ela ia me ver, conseguir alcançar meus objetivos. Hoje ela não tá mais com a gente, mas eu sei que de onde ela tá num lugar melhor e ela tá vendo a minha felicidade de lá. Quero te agradecer muito por tudo que você contou pra gente. Você não acompanha ainda as redes sociais de São Cristóvão? Tá aparecendo na tela. Pô, a sua também vai aparecer aqui. Assim, dever com quem tá assistindo o vídeo, tá? Sim, você sim. fazer vídeos sobre histórias do futebol e até mais do São Cristóvão, assim. O meu Instagram e meu Facebook são voltados apenas pra história de futebol. História de Subu também, mas tem muita coisa de futebol. E essa sala aqui vai ser totalmente reformada. Então, depois da inauguração, eu convido a todos que venham a conhecer, porque isso aqui vai estar muito bacana. Se você gosta desse futebol raiz e gosta de conhecer histórias, acesse aí que vocês vão gostar demais, beleza? Pra mais vídeos como esse, você já sabe. Valeu, falou, fui!